Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós traremos nesse vídeo o boletim epidemiológico em relação ao Covid-19, tendo como base dados da AMESC, dados dos municípios da AMESC. Sabemos que os municípios da AMESC são formados pelos municípios Araranguá, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Meleiro, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Turvo, Balneário Arroio do Silva, Ermo, Maracajá, Morro Grande, Praia Grande, São João do Sul e Itipé do Sul. Como vocês estão vendo na imagem, essa é a distribuição geográfica no mapa do estado do Rio Grande de Santa Catarina. Ou seja, nós estamos no sul de Santa Catarina. Tá? E esse boletim epidemiológico, ou seja, novamente relembrando, é do dia 15/5/2020. Tá? Esses dados epidemiológicos, então, mostram para vocês aqui nessa tabela, a primeira tabela é distribuição dos casos confirmados, suspeitos e descartados segundo os municípios da AMESC. Ou seja, nós temos em Araranguá, o primeiro município, né, o confirmado 23 casos de coronavírus, suspeitos não foram informados, né? Aquele asterisco informa a não informalidade desse questionamento, tá? E também descartados não foram informados. Logo em seguida, então, nós temos Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo. Lembrando que essa colocação é de ordem alfabética, tá? Não está por ordem de confirmados, tá? Mas nessa tabela nós já conseguimos destacar o Sombrio, com 51 confirmados de coronavírus. Em Araranguá, segue em segundo município com mais casos de coronavírus, com 23 confirmados. E aí o resto acaba sendo um pouco mais estratificado. Na região total da AMESC, nós temos 112 casos confirmados, ainda 40 suspeitos e descartado 404 testes que foram então descartados para o Covid-19. Na segunda tabela, nós analisamos então a distribuição desses casos confirmados com a situação da hospitalização, tá? Tratamento domiciliar, óbitos e recuperados dos municípios da AMESC. Ou seja, nós temos em Araranguá esses 23 confirmados, tá? Onde esse asterisco, então, ele demonstra que não foi informado o número dos hospitalizados e do número dos tratamentos domiciliares. Nós temos apenas agora, nesse momento, um óbito, ou seja, 4,3% de óbito em relação a esses infectados do Covid-19 para o município de Araranguá, certo? Uma boa notícia, nós temos em torno de 52% em Araranguá dos recuperados da Covid-19. Uma grande e importância afirmação ou informação. Nós não sabemos ainda se o vírus consegue reinfectar essas pessoas que já estão curadas, vamos dizer assim, né? A gente não sabe se ele consegue reinfectar novamente essas pessoas. Então é algo que a gente tem que, com o passar do tempo, no decorrer dessa pandemia, nós está atualizando essas informações para vocês, né? Depois, logo em seguida, né, o Sombrio, com 51 casos, ou seja, o município que tem mais casos na região da AMESC, com 51 confirmados, tá? Com 3 óbitos e com uma porcentagem em relação ao óbito de 5,9% dessas pessoas que se infectam, 5,9% morrem. E, na realidade, nós temos em Sombrio um número melhor ainda de recuperados, ou seja, 80,4% dessa população está recuperada, como você consegue visualizar nessas tabelas, certo? A gente consegue visualizar também que outros municípios, como Arroio do Silva, com 8 confirmados, nós temos uma maior quantidade de número de óbitos em relação à porcentagem, né? Ou seja, no Arroio do Silva nós temos uma porcentagem de óbitos de 12,5%, ou seja, de todos que pegaram, em torno de 12,5% são
levados ao óbito. Porém, no Balneário Arroio do Silva, nós também temos uma quantidade significativa de pessoas recuperadas, ou seja, nós temos 50% dessas pessoas já recuperadas, certo? Bom, na tabela número 3, lá do informativo do Covid-19, então na tabela 3, que na realidade é a distribuição da confirmação dos casos por incidência por 100 mil habitantes, ou seja, a gente nivela, né, por 100 mil habitantes para tentar entender então qual é o dano ocasionado desse vírus na população que foi afetada. Então, portanto, nós temos inicialmente, como demonstra essa tabela, Sombrio com a maior taxa de incidência para cada 100 mil habitantes, ou seja, nós temos uma porcentagem de 169,9 pacientes numa taxa acumulativa de 100 mil habitantes. Né? Fazendo uns cálculos rápidos, a gente consegue visualizar e ver que Sombrio teve um aumento de 179% dos casos, tendo em relação a Florianópolis. Ou seja, Sombrio é a cidade da AMESC que mais tem casos confirmados. É o pico, é o epicentro, na realidade, da região da AMESC, que por enquanto é a cidade de Sombrio, certo? Quando nós fomos então comparar a outra cidade, que é Araranguá, no número de casos confirmados, nós temos Araranguá com uma taxa de incidência de 34 a cada 100 mil habitantes. Ou seja, é bem abaixo do que a taxa de Sombrio, né? Porém, a gente consegue entender que isso foi num determinado período até o dia 15 agora desse mês do 5, certo? Comparando então com Florianópolis, nós temos na região da AMESC uma grande quantidade de casos confirmados. Agora, nessa figura 1, a gente consegue delinear por dia essas confirmações. Ou seja, na figura 1 nós temos a distribuição dos casos por dia confirmado. Ou seja, lá no início, lá no dia 1 de abril, nós temos quase nada de caso. Quando nós passamos lá para o dia 19 de abril, nós já temos em torno de 12 pessoas confirmadas, né? E aí até o dia 15, Sombrio tem 51 pessoas confirmadas. Ou seja, se vocês olharem o gráfico, vejam que existe uma grande quantidade de pessoas confirmadas. Lembrando, né, que em torno de 80% dessas pessoas não têm sintomas. Vamos fazer uma regra de 3, ou seja, se 51 pessoas é o nosso 100% confirmado, se então nós verificarmos um aumento de 80 pessoas, nós teríamos a mais 91 pessoas que estão infectadas sem sintomas, né? Que estão passando esse vírus para a população, mesmo não sabendo que eles estão contaminados. Isso é um grande problema. Tá? E a gente consegue visualizar nesses gráficos que a cada uma semana nós temos um aumento de casos, né? Como por exemplo aqui, ó, nós temos Sombrio na linha de cima escrito Sombrio e Araranguá na linha tracejada, certo? Existem alguns platôs, que é o quê? É quando você tem uma continuidade do número de casos. Né? Então você tem um tempo e esses números de casos continuam iguais. Porém, em Sombrio a gente consegue visualizar um aumento grande, principalmente no dia 21 de abril, passando de 12 ou 11 por aí para 20, ou seja, quase que dobrando do dia 19 ao dia 21. 3 dias, nós temos o dobro de pessoas infectadas. Do dia 21 até o dia 15 de maio, ou seja, nós tínhamos ali 20 pessoas, nós levamos em torno
até o dia 11, ou seja, em torno de 10 dias, de 20 dias, né? Em torno de 20 dias para dobrar essa nossa população que está infectada, certo? E aí, então, nós temos ali do dia 9 até o dia 15 agora, mais 10 pessoas infectadas. E vocês conseguem perceber que essa linha, essa linha azul do Sombrio, ela tende a aumentar. O pico dela ainda está indo sendo aumentado, ou seja, nós chegamos no pico ainda na cidade de Sombrio. Vamos pegar Araranguá, que é a linha tracejada. Vocês percebam que enquanto Sombrio já tinha muitos casos, do dia 21 de abril, ou seja, 20 casos no dia 21 de abril, Araranguá tinha menos de 10. E isso é uma questão importante. Araranguá teve um fechamento mais rápido dessas estruturas, dos locais de comércio, né? As pessoas entenderam um pouco mais sobre isso. Só que a gente tem que entender que essas contaminações, elas aparecem ou só demonstram para nós depois de 7 dias, em torno de 7 dias, 7 a 14 dias, para você ter o sintoma dessas doenças. Ou seja, o que a gente está vendo agora são casos que aconteceram há 15 dias atrás, tá? Então isso é um grande problema. Por quê? Porque nós estamos acompanhando a nossa epidemia num tempo real. E a gente tem que entender, pessoal, que essa epidemia, ela se alastra muito rápido, ela infecta muito rápido as pessoas, tá? Então a gente consegue visualizar que no dia 21 de abril, Araranguá tem praticamente menos de 10 casos, tá? No dia 1º de maio, nós continuamos tendo os primeiros casos, os primeiros 10 casos. Nós temos um platô até o dia 11 de maio. E aí vocês conseguem perceber que a partir do dia 11 de maio até o dia 15 de maio nós dobramos o número de infectados, ou seja, de 10 pessoas nós passamos já para mais de 20 pessoas em menos de 4 dias. Ou seja, essa liberação que está acontecendo, a gente consegue perceber que as pessoas andando na rua em maior quantidade, locais mais predispostos a receber pessoas, estão tendo um contato maior. Então é importante nós acompanharmos esses picos de aumento e trabalhando esses dados para ver o que a gente pode fazer posteriormente. Porque essas pessoas que foram infectadas e que apareceram lá para o dia 15, ou seja, mais de 20 pessoas, elas se contaminaram lá do dia 15, 16. E aí, essas pessoas que contaminaram, com certeza, não sabiam que estavam contaminadas, né? Porque você tem sintomas só depois de algum tempo. E esses sintomas aparecem após, muitas vezes, as pessoas terem contato anteriormente com outras pessoas. Então, esse número de Araranguá tem uma tendência a aumentar, tá? Então, é muito importante nós estarmos de olho nesses números, tá? Eu estou falando de Araranguá e Sombrio porque são as duas maiores cidades da região da Mestre e que, infelizmente, são as cidades que mais têm casos confirmados de Covid-19. Então, vocês percebam que desde o início, né, nós temos o gráfico de Sombrio tendo um aumento exponencialmente grande, tá? E Araranguá não. Araranguá ele começa a ter um platô contato, ou seja, um número ainda mantido de pessoas, só que a partir do dia 11 de maio, nós temos uma subida. Então, pessoal, esses dados que estão aqui demonstrando para vocês colocam Araranguá e Sombrio com as maiores casos de pessoas infectadas. Vamos lembrar que nosso hospital que é regional, que é o regional de Araranguá, que é o padrão, né, para o Covid-19, tratamento da doença Covid-19, aqui na MESC, nós já estamos quase com todos os leitos para Covid-19 cheios, lotados.
E isso é um problema, pessoal. Por quê? Porque a gente está entrando agora nessa fase de aumento da infecção, tá? Aumento desse processo infeccioso das pessoas. Ou seja, o que a gente está vendo agora aconteceu há 15 dias atrás, ou uma semana atrás. E o que a gente vai ver semana que vem é o que está acontecendo hoje, tá? Contato, pessoas saindo na rua, pessoas indo passear, pessoas semana passada no Morro dos Conventos, né? Então, pessoal, a gente tem que entender esses números. Uma outra coisa, não é só os números de leito que fazem com que você tenha, então, uma chance maior de pessoas morrerem ou não. Não é só o leito. Nós temos o trabalho humano dessas pessoas. Quantos enfermeiros vocês conhecem que trabalham na UTI? Quantos técnicos? Quantos médicos? Ou seja, você precisa ser especializado nessa área, você precisa ter uma vivência nessa área, você precisa ser especialista nessa área da UTI. Ou seja, nós não temos muitas pessoas e essas pessoas estão sendo contaminadas, né? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que não é só o número de leitos de UTI que são relevantes para aumentar ou diminuir o número de mortes, mas essas pessoas que trabalham na UTI, essas especialidades, médicos que realizam o processo de intubação corretamente, perfeitamente. Só que esses médicos, se tiverem contato e forem infectados, eles vão ter que parar de trabalhar. E aí é onde nós conseguimos mais essas pessoas. Então, pessoal, fazer um boletim rápido, né? Espero que essas informações tenham sido relevantes para vocês, tá? Eu espero estar fazendo esse boletim a cada nova informação relevante do Covid, a gente vai estar passando aqui, principalmente levando para a nossa região, para a MESC, e tendo essa ideia e conscientização. O vírus não vai sumir, pessoal, tá? O que a gente tem que fazer atualmente é tentar entender os níveis de contaminação. Ou seja, provavelmente em algum momento alguns lugares vão ter que fechar, alguns lugares depois vão abrir, vão ter que fechar e vão ter que abrir. E isso a gente tem que acompanhar, certo? Então espero que essas informações tenham sido importantes para vocês, tenham acrescentado em vocês e espero que todos até esse momento estejam bem, né? E se cuidem, pessoal, se cuidem, porque nós só vamos ter a vida normal, infelizmente, após a vacina, certo? Então, até a vacina sair, ou seja, ser disponibilizada, vai demorar tempo. Ser produzida, ser distribuída e, consequentemente, ser aplicada nos nossos postos de saúde. Isso vai demorar. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Passem essas informações para frente, tá? E estaremos aqui sempre passando algumas novas informações sobre dados epidemiológicos. Vou deixar o link e vou deixar o arquivo desses dados da distribuição, dados epidemiológicos da MESC do dia 15, tá? E vale a pena ressaltar que esses relatórios foram realizados pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento da Pandemia UFSC, Campus Araranguá, tá? Então agradeço a essas pessoas por estarem passando essas informações e nós estarmos discutindo essas informações, certo? Agradeço a todos, tá? Agradeço todas as visualizações. Peço para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque cada novo vídeo que eu colocar aqui no canal, ou sobre aulas, ou sobre propriamente discussão sobre o boletim epidemiológico da MESC, então vocês vão estar recebendo essas notificações. Então, pessoal, é importante nós estarmos entendendo, estarmos compreendendo a importância de nós estarmos cuidando da gente e das pessoas que nós amamos. Muito obrigado e até mais.